Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Opa, live literária não! Live sobre saúde mental aqui no canal. Essa confusão, né? Porque a gente recebe escritores, recebe psicólogos, mas hoje a gente vai começar, né, entre aspas, porque são 5:30 da tarde dessa quarta-feira, dia 6 de dezembro. A gente vai começar esse bate-papo, né, esse dia aí de entrevistas com a psicóloga Bianca Machado. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre o autismo na fase adulta, né? O espectro autista, acho que é assim que é o termo. A gente vai aprender isso também. E na fase adulta. Então ela super topou falar sobre essa dinâmica, né? A gente tem visto aí casos bem recorrentes do espectro na fase adulta, então a gente vai poder ter um olhar profissional para esse lado, mais experiente. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A Bianca eu acho que ainda não entrou. Ah, acabou de entrar, ó, que maravilha. Vamos convidá-la? Bianca, querida. Olá. Olá, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Você é muito pontual. Eu sou quase britânica. Eu sempre entro um pouquinho antes, porque caso a pessoa não consiga entrar, ou tenha algum probleminha na conexão, a gente consegue aí ajustar. Mas aí também o pessoal entra um pouquinho antes, então é ótimo entrar antes, para que na hora a gente comece. Muitíssimo obrigada, tá, querida, pelo tempo, pela disponibilidade. E você super topar bater um papo com a gente sobre um tema que é muito importante, que é o transtorno do espectro autista na fase adulta. Isso. É sua primeira entrevista? Não. Nem a primeira live, mas para uma autista é sempre a primeira, porque é tudo inesperado. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Eu fico no Rio de Janeiro, na Zona Sul. O Rio, eu sou da Tijuca. Você é de qual bairro? Eu estou em Botafogo agora Que e maravilha, estamos pertinhas. sim, e a clínica que eu dirijo fica em Copacabana e na Barra. Que coisa boa, a gente está muito pertinho. Vamos tomar um café qualquer dia desses, tá? Tá, vamos sim. Bom, ô Bianca, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sua especialidade, atendimento, faixa etária, entre outras coisas, para que a gente possa aí te conhecer um pouco mais. Tá. Bom, eu sou psicóloga, sou formada desde 2010. Você está me ouvindo bem? Qualquer coisa eu coloco no 4G, Não, no não, tô te 5G. ouvindo, tô te ouvindo. Concluí o mestrado em saúde coletiva pela UERJ e passei recentemente no doutorado no mesmo local, mas vou receber as informações específicas para início em março, então não posso falar ainda que eu sou
doutoranda em saúde coletiva, mas em breve poderei. Eu trabalho exclusivamente com adultos, então pessoas acima de 18 anos. Não trabalho com a faixa etária da infância e da adolescência. A grande maioria dos meus pacientes são pessoas que estão dentro do espectro ou estão buscando o diagnóstico na fase adulta. Eu fui diagnosticada na fase adulta, eu já trabalhava com autistas adultos e foi algo, de certa forma, inesperado, mas foi um processo que respondeu muitas coisas na minha vida. E alguns pacientes que na época da minha avaliação diagnóstica eu compartilhei, eles ficavam super felizes, assim, tipo assim, ai, não acredito, você também, que legal. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental ou terapias contextuais também, que é a terceira onda da TCC, para quem é da área, né? E dentro do espectro não tem uma linha padrão ouro ou uma abordagem padrão ouro, mas algumas referências dentro da TCC de terceira onda, que são as contextuais, que, que tem mais eficácia no tratamento para o paciente, tá? Aí hoje eu sou a diretora do INTEA, que é um instituto nacional voltado para o público autista adulto, onde a gente faz diagnóstico, avaliação, consulta psiquiátrica, com neurologia, avaliação neuropsicológica e psicoterapia. Então, é voltado basicamente para isso. Que maravilha! Agora, você também tem um curso que fala exatamente, um mini curso, né? Um mini curso sobre autismo na fase adulta. E parece que são duas horas, são dois encontros. Que curso é esse, Bianca? É você quem dá? Como é que funciona? Sim, eu abri esse curso recentemente, vão ser um total de 8 horas, né? 1 hora de intervalo para as pessoas poderem almoçar e descansarem de ficar me ouvindo. Mas vão ter alguns convidados que vão falar também. Esse mini curso, por ser 8 horas, ele está abrangendo muitas questões relacionadas ao autismo e eu abri para além dos profissionais de saúde. Inicialmente eu tinha aberto para profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde que queira compreender melhor a respeito do espectro, para poder proporcionar cuidados em saúde mais adequados a esse público, a essa população. E daí eu resolvi abrir para pessoas na área da educação também, porque diversos pacientes têm alguns desafios na universidade, de adequação, de formas de avaliação, como provas, trabalho expositivo, trabalho em grupo, ou qualquer, a depender da faculdade. E aí resolvi expandir um pouco mais a pedidos para gestores na área de saúde e educação, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde eu e você moramos, eu infelizmente hoje não tenho um local que seja público, acessível, onde adultos possam buscar o seu diagnóstico na fase adulta ou possam receber um tratamento, porque os autistas eles crescem, né? Eles não morrem quando fazem 18 anos, eles viram adultos, então essas pessoas acabam ficando perdidas na própria rede de assistência e não tem um local específico para eles. Poderia ser no CAPS, poderia ser o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Onde tem psicólogo, psiquiatra, mas falta
muito treinamento e muito falta conhecimento técnico mesmo a respeito do espectro na fase adulta e um tratamento adequado, um tratamento que Sim. seja respeitoso e que funcione para o paciente. Então, esse mini curso eu expandi para gestores da área de saúde e educação e também expandi para gestores de empresas públicas ou privadas, porque como as pessoas têm recebido diagnóstico e o trabalho é algo importante, não só para o autista, mas para o ser humano no geral, é um determinante social de saúde, inclusive, o seu trabalho ele determina a qualidade do seu lazer, a qualidade da sua alimentação, a qualidade de muitas coisas, da sua moradia. Então, o trabalho é considerado um determinante social de saúde, então eu resolvi ampliar também para gestores que têm nas suas equipes autistas. Obviamente que eu vou falar de questões técnicas até para saberem diferenciar o que é uma coisa ou outra, existe muita confusão. Vai ser um letramento também a respeito da neurodiversidade, até mesmo com relação aos cordões utilizados, o que cada um significa, por que utilizar, por que não utilizar, e também por que o diagnóstico na fase adulta, né? A pessoa viveu até ali sem o diagnóstico, por que não deixar isso de lado e seguir a vida como se nunca tivesse ouvido falar sobre isso? Muito interessante. Então, gente, ó, são dois encontros mensais de 2 horas cada, tá? O Instagram da Bianca é psi.bianca.machado. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso online, você faz online também, né, Bianca? Vai ser Online e online, presencial. vai ser online, dessa vez vai ser online, eu vou deixar gravado. Então, no dia tem um show do Paul McCartney. Tem, realmente, show do Paul McCartney no Maracanã. Mas você pode assistir outro dia, porque vai ficar gravado por uma semana. Olha que maravilha. Então, a gente, psi.bianca.machado, para quem quiser conhecer esse mini curso, participar ou ter mais informações sobre essa atividade aí da Bianca, tá? Agora, ô Bianca, me diz uma coisa, entrando um pouquinho mais nesse espectro, né? Você falou que você se encaixa nesse quadro. Como é que foi o diagnóstico, né, nessa fase adulta? Como é que funciona esses sintomas, sinais, eu não sei como que se fala, qual é o termo que vocês usam, já na fase adulta? Ou seja, na infância já não foi demonstrado alguns sinais de que essa pessoa poderia estar enquadrada no espectro, ou eram muito superficiais. Como é que isso funciona? Eu entendi que você quer que eu fale do meu diagnóstico, né? Não, como um todo, porque você foi Tá. diagnosticada adulta, né? Uhum. Pois é, como é que funciona esse diagnóstico na fase adulta? Certo. O diagnóstico na fase adulta é individual e diferente para cada pessoa. Por quê? Porque existe. A gente costuma brincar que se você conhece um autista, você conhece um autista, você não conhece o autismo. Então, existem muitas nuances a respeito do espectro. Então, o espectro é como se fosse uma paleta de cores que vai do branco até o preto. E tem várias camadas que tem o cinza escuro, o cinza claro, o quase branco, o nude, lá, 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 lá. Então, é um espectro. A partir de 2013, no DSM-5, começou internacionalmente a ser considerado enquanto espectro. Então, hoje em dia não existe mais aquela síndrome de Asperger, que era a pessoa que não era nem autista e nem um gênio. É uma pessoa que tem uma alta funcionalidade, mas era aquele meio nerd, sabe? Meio diferentão.
e tinha uma certa dificuldade na sociabilidade. Hoje em dia, inclusive, a síndrome de Asperger se encontra dentro do espectro. Então, o espectro ele é muito amplo. Tanto que dentro do espectro do autismo, a gente tem três níveis de suporte, que é o antigo nível de gravidade, sabe? Antigamente se falava é, o autismo leve, o autismo moderado e o autismo grave. Hoje a gente já não usa mais essa nomenclatura, porque o autismo leve é leve para quem, né? Não é leve. E então, como que a gente classifica? Nível um de suporte, que é a pessoa precisa de algum suporte na vida, tá? Para as coisas corriqueiras, para as coisas que ela necessita ou ele necessita resolver, que demanda algumas funções executivas do cérebro, que existe uma certa limitação, ou se ela tiver apoio, ela vai fazer com menor sofrimento, com menor impacto na sua vida. O nível 2 ela já precisa de um suporte mais substancial, e o nível 3 precisa de um suporte muito substancial, tá? Eu sou classificada, então, dentro desses níveis de suporte como nível um. Eu preciso de suporte, mas não é para tudo, não é o tempo todo. Depende, de como eu estou e do que eu preciso enfrentar no dia a dia. O diagnóstico na fase adulta, ele acontece a partir do que a gente chama de autoidentificação. Então a pessoa, ela começa a observar que talvez o pai ou a mãe tenha algumas características relacionadas ao espectro. Ou então um filho ou a filha começou a fazer o processo avaliativo e foi diagnosticado dentro do espectro. E essa pessoa começa a pesquisar mais sobre isso e começa a se identificar, é uma autoidentificação, onde a pessoa começa a se identificar e começa a se questionar: será que eu posso estar dentro do espectro? Eu também tenho essas características. E aí, essa autoidentificação é o primeiro passo para ela buscar um especialista. No Brasil, quem dá um laudo para fins legais, jurídicos ou para acessos diversos, inclusive a tratamentos via plano de saúde, etc., é um médico psiquiatra ou um médico neurologista. São os laudos que são aceitos judicialmente e legalmente. Pois bem, apagou aqui minha outra luz. Esse médico psiquiatra ou neurologista, ele precisa ter uma sensibilidade onde ele consiga compreender o espectro na fase adulta. Geralmente essas pessoas que chegaram na fase adulta sem o diagnóstico, passou desapercebido, como você disse, passou batido a vida inteira, chegou lá com uns 30, 40, 50, até 90 anos, e aí alguém falou: vamos ver um pouco isso? Ou a própria pessoa falou: eu preciso ver um pouco isso. Se passou batido, é porque não parecia que era autista antes disso, não é mesmo? Essa pessoa chegou até a fase adulta com muito esforço para se adequar, com muitas estratégias para se adequar, e existem até nomes para essas estratégias. Dentro do meio acadêmico e da comunidade autista, a gente utiliza os nomes de mascaramento ou camuflagem, que é quando a gente camufla ou mascara comportamentos e reações que seriam esquisitas à sociedade, mas que seriam completamente espontâneas para quem está dentro do espectro. Existem também algumas estratégias de copying, que é verdadeiramente copiar comportamentos que a gente observa que são aceitáveis socialmente, aí eu copio esse comportamento. Se eu tenho um repertório daquele contexto social, eu vou conseguir copiar, porque eu observei o outro fazendo e eu sei o que é aceitável. Então,
essa pessoa que chegou à fase adulta, ela chegou à fase adulta, mas ela chegou além dessas estratégias que são doloridas, né? Você não poder ser quem você é, por exemplo, é algo muito adoecedor, não é mesmo? Essa pessoa também geralmente já passou por muito bullying na escola, porque era o esquisito, era a pessoa lenta, que não entendia, ou era a pessoa muito inteligente e recebia bullying e era isolado do restante da sala ou das salas de aula pelo fato de ter um funcionamento diferente, ou era uma criança ou adolescente que tinha preferências e gostos diferentes do que a grande maioria das crianças naquela época gostavam. Então, algumas pessoas sofreram por abusos físicos até, não podiam pegar o ônibus da escola sem um acompanhante ou sem uma pessoa que os defenderia, porque essa pessoa poderia ser agredida e tudo mais. Tanto que hoje em dia as altas habilidades de superdotação ela é muito estudada justamente para não ter esse impacto na saúde mental e no contexto social onde a pessoa está inserida não ter um impacto negativo. Pois bem, a pessoa chega na fase adulta e quando ela começa a se auto-identificar, muitas pessoas começam a pensar que, no mínimo, elas estão sendo, como é que se diz? A pessoa ela está sendo não é um sabotador, mas assim, tá querendo achar cabelo em ovo, tá querendo ser o que não é, ou se compara com uma pessoa nível 3 de suporte, fala assim, nossa, é quase que imoral eu fazer uma investigação tendo em vista que eu tenho uma funcionalidade ok, eu tenho um trabalho, eu sou casada, eu tenho filho, eu dei conta até aqui. Então, sabe, não vou buscar vão achar que é mimimi, ou então talvez eu esteja vendo muita coisa onde não existe e tudo mais. Descredibilizar. Porém, oi? Voltou agora, vai. Agora voltou. Deu uma travada, mas voltou. Ah, tá. Hum. Mas deixou de ouvir alguma coisa? Não, não. A última parte só você cortou, mas deu para ouvir, né? Depois veio o áudio, né? Tá. Bom, é, e aí como que essa pessoa faz? Ela vai até um especialista. Infelizmente, a gente não tem uma atualização tão precisa na medicina, psiquiatria e neurologia, que são as pessoas aptas a darem um laudo, tão profunda e conhecedora do universo do diagnóstico na fase adulta, quanto temos, por exemplo, na psicologia. A psicologia tem muito mais estudo. Tanto que a psicologia apoia a investigação diagnóstica. Muitas das vezes o médico está investigando e aí tem alguma suspeita de uma dupla excepcionalidade, onde a pessoa tem o espectro, ela é autista e também tem o TDAH. E o TDAH, junto com o autismo, o TDAH ele faz uma sombra sobre o TEA Pois e é. é Isso que eu ia te difícil. perguntar, Bianca, se o Ah, TDAH ele está ligado diretamente ao autismo, porque a gente tem visto números alarmantes de pessoas diagnosticadas com TDAH, e isso está ligado diretamente ao autismo ou uma coisa diferente da outra? uma coisa é diferente da outra, mas tem alguma interseção. Por exemplo, tanto o autismo como o TDAH são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Desde a barriga da nossa mãe, a gente já tinha essa forma de funcionar, do cérebro funcionar diferente.
Uma outra questão similar é que os dois cérebros funcionam de uma forma diferente. São duas condições de saúde que estão dentro da neurodivergência, então ambos são neurodivergentes. Só que o autismo, ele está ligado, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH ainda não chegou nesse nível, ele ainda é considerado um transtorno relacionado à atenção e hiperatividade, tá? Seja a atenção, seja uma atenção desatenta, tá? Seja uma pessoa que é hiperativa. Pode ter os dois juntos, a pessoa pode ser desatenta e hiperativa, ou pode ser só hiperativa ou só desatenta, tá? Então, é algo muito mais mapeável quando a gente faz uma testagem psicológica que ajuda no diagnóstico, onde a gente avalia a impulsividade, a gente avalia a capacidade de atenção, a capacidade de memória, a gente avalia o comportamento mesmo do paciente durante toda a avaliação neuropsicológica ou de psicodiagnóstico. Agora, uma coisa tem a ver com a outra? Não. Porém, é muito comum que as duas coisas coexistam. Mas são coisas completamente diferentes. São tão diferentes. Algumas coisas são parecidas, tá? Por exemplo, o TDAH pode ter também o hiperfoco, só que é o hiperfoco mais cortado. O TEA tem o hiperfoco mais direcionado, constante, que dura anos, talvez a vida inteira. Já o TDAH costuma ter vários hiperfocos e esses hiperfocos mudam. Deixa de ser hiperfoco e outra coisa passa a ser hiperfoco. O hiperfoco ele existe, mas de uma forma diferente. Agora, por que que o, o TDAH ele sombreia o diagnóstico do autismo? Porque o TDAH, se for o TDAH completo, com desatenção e hiperatividade, essa pessoa geralmente é um pouco pró-social. Ela gosta de fazer as coisas. Então ela fala e depois ela pensa. Ela tem um pouco mais de impulsividade. Então, ela pode ter uma impulsividade relacionada também, que acontece muito, à comida, à compra, relacionado à impulsividade no geral, e essa, essa hiperatividade muito externalizante e muitas das vezes que gera uma comunicação maior na vida da pessoa, uma busca maior pela sociabilização, sombreia o autismo, que é quase que o oposto em alguns contextos, percebe? Então, o diagnóstico que eu acho que para mim, é mais difícil de dessecar, de fazer um raciocínio clínico redondinho, é quando tem essa dupla excepcionalidade. E aí a avaliação neuropsicológica ajuda muito, porque consegue destrinchar a atenção, a impulsividade, as funções executivas, tudo. Então a gente consegue ver um pouco melhor, né? Além da questão do humor que impacta também, obviamente, inclusive se uma pessoa vem para realizar um diagnóstico na fase adulta, e essa pessoa de autismo ou de TDAH, o que quer que seja, essa pessoa ou está muito deprimida ou está muito ansiosa, a gente não vai conseguir ver o que está lá desde sempre, porque está meio Sim. sujo para ver. É como um rio que está sacudido e tem um monte de areia, você não consegue ver direito. Então, primeiro a gente trata essas comorbidades, né? Assenta direitinho a questão do humor, da depressão, assenta direitinho a questão da ansiedade, para depois olhar a pessoa sem a Sim. ansiedade e a depressão, para compreender quem ela é. Porque quem dá o diagnóstico de verdade não sou eu e não é um médico psiquiatra, não é um médico neurologista, não é um neuropsicólogo, não é ninguém, é a história de vida da pessoa. Então, para eu poder compreender a história de vida da pessoa sem sujeirinha,
eu preciso reduzir essas comorbidades que a gente chama, né? Que são questões de saúde mental adicionais, que a gente pode eliminar, porque não são para sempre, né? Para a gente poder olhar a pessoa como ela é. Eu respondi sua pergunta. Respondeu? Respondeu sim. Agora, muito se fala, né, sobre quando a gente fala do espectro, mas o espectro autista ele é diferente no homem, é diferente na mulher, enfim. Ô, Bianca, existe uma diferença do quadro do espectro para homens e para mulheres? Ou os dois se encaixam da mesma maneira, da mesma forma, existe ali um padrão? Definitivamente é diferente, tá? E uma pessoa muito tecnicista, que vai ler só o DSM, que eu até tenho DSM aqui, só para te mostrar a cara dele, não sei se você já viu, mas esse aqui é o Pocket DSM. Esse bichinho aqui fala de todas as doenças mentais, inclusive do autismo e do TDAH. Se você for ler o DSM, ele tem lá as suas classificações. E ele atualmente deixa umas notinhas de rodapé para considerar o contexto de vida, para considerar o tanto que aquela pessoa já treinou e conseguiu fazer determinada coisa. Então, hoje ele já nos possibilita abrir um pouco mais. Mas de forma mais ampla, que o DSM é como se fosse um checklist. E checklist nunca fez um bom diagnóstico, né? Aliás, as pessoas chegam para fazer um diagnóstico tardio de autismo e quando realmente ou esse diagnóstico é favorável, a pessoa é autista, essa pessoa já veio de múltiplos diagnósticos errôneos a vida inteira. Isso também causa muito sofrimento. Então, eu estou tratando bipolaridade, eu estou tratando depressão, eu estou tratando transtorno de personalidade borderline a minha vida inteira, mas como se me faltasse, assim, não me enxergo nessa condição. Mas estou tratando porque de alguma forma está me ajudando. E aí o diagnóstico cai como uma luva, aí a pessoa compreende muitas coisas do funcionamento dela. Mas falando do homem e da mulher, o homem e a mulher na sociedade já são completamente diferentes. Como? O homem na nossa sociedade que tem um atravessamento machista, obviamente, ele pode ser quem ele quiser. Vamos pensar no homem branco que. Porque assim, eu vou falar do homem e da mulher e vou falar da população negra, pode ser? Porque existe também diferença. Gente, começou. Essa funcionalidade eu só tinha visto no Google Meet, agora tem aqui, ó. Faço assim, faço Adorei, mágica. Fogo de adorei esse artifício. filtro. Não é filtro, acho que esse negócio faz sozinho, não Não? tem essa Ah, capacidade. é? Não, é, Acabei de descobrir, então. Alguém eu aí que também. está na live acionou isso? Mandou Não, esses ó, se fogos faz para coração, ela? eu acho que sai coração. Olha aí, não falei? Eu tenho Gente, eu não sabia superpoderes. disso! É que eu não te contei que eu tenho Alguém deve estar mandando superpoderes. aí pra gente. Pra gente não, pra você, que coisa boa. Não Não, sabia que não. isso era possível, Eu gente. também não, mas quando você faz reunião no meeting e você faz o coração, sai coração. E eu acho que espontaneamente eu fiz assim e saiu fogo de artifício. Então eu acho que quando é no celular, o negócio é uma mágica aí, né? Muito bom isso. Eu não vou atrás porque eu tenho medo desses negócios, assim. É tanta informação que é É, capaz de eu perder 3 dias nisso. Eu tenho vários livros para ler. Então, não tenho esse capricho, não me pertence. É, Pois bem, quando você fecha os olhos e imagina uma pessoa autista, você imagina um menino branco empilhando blocos. Essa é a imagem do autismo, para todo mundo que fecha os olhos, imagina uma pessoa autista, não é verdade? Então, durante muito tempo, o autismo foi considerado como uma questão de saúde que impactava só meninos.
brancos. Ponto. Só que, é, agora falando das mulheres, nós mulheres, nós não temos os mesmos privilégios que os homens. A gente não pode ser quem a gente é, falar o que a gente quiser falar, porque para o homem ele pode ser quem ele é, ele pode ser inadequado, que na verdade é o jeito dele, né? Ele não está sendo inadequado, é a forma dele de falar, de se expressar, ele não está sendo grosso, é que ele é meio sincerão, sabe? Já nós mulheres, não. A gente, desde pequena, nós somos ensinadas a termos alguns comportamentos adequados. O tempo todo tem alguém falando senta direito, é, não se fala assim, se fala assado. Em determinados ambientes você não se comporta assim, você se comporta assado. Então, a mulher, ela tem um olhar, quando ela observa as situações sociais, ela tem um olhar muito mais apurado, muito mais que compreende, inclusive, a demanda do outro, pelo fato de sermos criadas para cuidar desse outro. Então a gente está sempre atenta às questões sociais, às necessidades dos outros, e a gente está sempre se auto-monitorando para termos comportamentos aceitáveis. Então, fazer essa cópia de comportamentos aceitáveis e compreender socialmente o que é aceitável ou não, e me adequar a determinados grupos e situações e contextos, é muito mais fácil para a mulher, porque ela cresceu ouvindo isso e cresceu desenvolvendo tais habilidades, né? Que são coisas aprendidas. Já os homens, eles não crescem aprendendo tudo isso, não é verdade? O máximo que é, tipo, só não fica pelado na frente de ninguém, mas o resto você pode fazer. Então, é muito mais comum que homens autistas tenham interesses restritos e repetitivos, desculpa, interesses restritos, repetitivos são comportamentos, interesses restritos mais excêntricos, mais diferentões, que não têm um valor ou uma apreciação social necessariamente, a coleção de alguma coisa, ou interesse em determinado assunto. Eles também demonstram mais as estereotipias, que são os comportamentos repetitivos, que são para autorregulação ou para manifestar algum desconforto. Então, os homens eles podem ser inadequados e fazer o flapping, por exemplo. Se uma mulher fizer o flapping ou ter um ataque, um ataque que eu digo assim, né, que é muito comum falar, deu um ataque. Se um homem ou uma mulher tiver um meltdown, shutdown, que são as crises autísticas, talvez um meltdown feito ou vivenciado por um homem seja muito mais aceito, porque eles externalizam muito mais a raiva. Eles têm maior liberdade de fazer coisas que nós mulheres, infelizmente, fomos o tempo todo fomos aprendendo a esconder. Por isso as mulheres fazem muito mais a cópia comportamental aceitável e o mascaramento de quem elas são. Tem pessoas, mulheres autistas, que quando recebem o diagnóstico falam assim: eu não sei o que que eu gosto, eu preciso descobrir. Porque eu sempre fiz tudo para agradar os outros, aquilo que era socialmente aceitável. Então essa máscara, ela se torna meio que pele. E depois do diagnóstico, isso com terapia, obviamente, né? Para ter maior direcionamento e acolhimento, a pessoa vai descobrindo o que que é máscara e o que que é ela. E aí, o que a gente busca, né, veementemente, enquanto psicólogos, é uma terapia que seja afirmativa, que tá tudo bem você não cumprir o protocolo social que esperam de você uma vida inteira. Você já fez um esforço danado para
atender às demandas sociais e você pode sim ser quem você é. Obrigada de nada, né? Então existe essa diferenciação e o profissional que trabalha nessa área, ele precisa ser muito sensível, porque essa pessoa chega no consultório com uma vivência de diagnósticos equivocados, com uma vivência de bullying, de maus tratos, com uma vivência de um sentimento de inadequação gigante. Ela já rodou 1000 grupos, mas sempre rodou com ela um sentimento de inadequação, sabe? Foi chamado de esquisito, de mil coisas. Mas existe sim uma diferenciação entre o diagnóstico de homens e mulheres. A gente precisa levar isso em consideração. E também existe uma questão relacionada a pessoas pretas, tá? Pessoas negras. O que acontece? As pessoas pretas, elas têm, isso estatisticamente, tá? Menor acesso à saúde, menor acesso a diagnósticos, a investigação diagnóstica e tudo mais. E por um atravessamento racista, recebe muito mais o diagnóstico relacionado à conduta. Então, o diagnóstico do espectro em pessoas pretas é muito facilmente, devido a esse atravessamento racista, há um diagnóstico de transtorno opositor desafiador, que é o TOD, que é um transtorno onde a pessoa desafia figuras de autoridade e tudo mais, ou com a utilização de substâncias ilegais, né? Álcool e drogas e coisas assim. Já de primeira, né? Não, essa pessoa não é autista mental, entendeu? Porque não pode ser autista. Você tá aí? Travou aí. Travou. Voltou. Voltou? Pronto. Tá. Voltou. Então, de cara, já recebem um diagnóstico que diz respeito à sua conduta, né? Mais voltado à índole, por exemplo. Isso é um atravessamento machista na avaliação diagnóstica. E temos, sim, pretos e pretas, mulheres, crianças, jovens que são autistas. Não como é genético, não tem um gene assim que, não se desenvolve em pessoas negras, não desenvolve mulher. Não. Pelo fato de sermos animais sociais, existe um atravessamento social e cultural. E cada um vai ser diferente dentro da sua realidade. Exatamente. Você falou uma coisa ali anteriormente que foi o shutdown. O que é isso? Eu vou te explicar primeiro o meltdown. Fica mais Tá, fácil. tá. Durante muito tempo foi compreendido que o autista tinha apenas sobrecarga sensorial, porque eram mais estudadas crianças. Crianças não colaboravam ativamente na pesquisa no contexto de conversar com um pesquisador. Eram só observados comportamentos. E aí pensava-se que o autista tinha só uma sobrecarga sensorial. Só que existe uma sobrecarga sensorial, emocional e cognitiva. Como, Bianca? Cognitiva é se você tiver que resolver muitas coisas, estudar muitas coisas, ter várias apresentações, vários artigos para entregar, isso vai te trazer uma sobrecarga cognitiva. Sensorial é porque você pode ter hipersensibilidade a algumas coisas, e aí essa hipersensibilidade vai reduzindo a tua capacidade de sustentar. É como se a bateria do celular, como se a gente fosse um celular que vai acabando a bateria, tá? E a sobrecarga emocional, quando a gente precisa lidar com situações adversas, seja
numa conversa com alguém próximo, uma discussão ou um não entendimento na conversa e aquilo já sobrecarrega. Então, acontece tudo isso junto na vida, né? Porque nunca acontece uma coisa, depois a outra, depois a outra. A vida vai embolando e a gente vai aumentando a sobrecarga. Eu falei da hipersensibilidade, mas existe também autistas que são hipossensíveis. Então, a pessoa hipossensível. O Então, a Léo, pessoa. só um Oi. minutinho, Bianca. O Léo tá falando aqui. Se eu faço 3 coisas ou mais, me perco. Não consigo. Na maioria das vezes, eu travo. E a Patrícia falou aqui, muito interessante. Eu trabalhei com pessoas que tinham algum sinal de autismo, que hoje foram observados, né? Mas nunca diagnosticados como tal. O Léo e a Patrícia. Obrigada, gente. Patrícia tem que E, mandar essa live, né, para o povo ver, para se auto-identificar e buscar pois é, tratamento. pois é, E o para o Léo falou. Léo, Isso é muito comum o que o Léo acabou de dizer, o Bianca. É, esse perfil, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aí trava, não consegue, tem um limite ali de atividades que consegue fazer e etc. Travou aí, então, né, gente? não, eu consegui Voltou, te ouvir. voltou. É que eu fui abrir de novo a mensagem do Léo. Ele falou que se faz 3 coisas ou mais, se perde, não consegue. Isso. E às vezes trava. Assim, fazer 3 coisas ou mais já é impossível para qualquer ser humano, né? A gente acha que é multitask, mas na verdade a gente é monotarefa. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. A gente acha que tá, mas a gente está alternando a atenção, pode ser em segundos, entre uma coisa ou outra, enquanto vamos fazendo. Mas em algum momento, uma dessas tarefas está fazendo no automático. Quando essa precisa de maior atenção, você sai do automático e tem maior atenção nela, e a outra vira automático. E por aí vai. Ou fica desatento de uma para dar atenção à outra, então ninguém faz essas 3 coisas ao mesmo tempo. É, assim, de forma cognitiva que exija atenção, né? Ah, então eu estou vendo Netflix, estou falando no celular com um grupo de amigos e estou jogando Candy Crush. Não. Você está vendo a grande maioria, maior parte do filme. De vez em quando você joga o Candy Crush e quando você lembra, você vai lá e vê, ou quando recebe a notificação, você vai lá e entra no WhatsApp e responde. Fazer literalmente as 3 coisas ao mesmo tempo não é possível, de verdade, para o ser humano. Porque a sua atenção, ela pode ser dividida entre 2 coisas. Você consegue dividir, de priorizar e alternar conforme a exigência também. Mas fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo paralisa qualquer ser humano. Dependendo ainda do que quer que seja, se forem coisas que geram estresse, ansiedade, que tem prazo, a pessoa pode travar. Isso aí Sim, é humanamente impossível. é verdade. Bom, ô Bianca, o autista, né, a pessoa que está nesse quadro do espectro, aí, eu estava vendo aqui na sua página, aliás, quero te parabenizar pelo teu perfil, ele está lindíssimo, né? E você colocou ali algumas Obrigada. mentiras e verdades sobre o autismo. E muita gente acredita que o autista ele não tem empatia. E você justamente quebra esse tabu ali numa postagem, porque isso não é verdade. Ou seja, os autistas, eles sentem empatia? Com certeza. Sentem tanta empatia que às vezes dói. Só que existe um funcionamento dentro do espectro que as pessoas desconhecem, que se chama alexitimia.
Uma pessoa que é alexitímica é uma pessoa que ela tem uma certa lentidão no processamento das suas emoções e por isso ela tem uma certa dificuldade de nomear as suas emoções naquele exato momento, pode ser que ela consiga depois. E alguns autistas não conseguem nem nomear depois, precisam representar de alguma forma, por uma imagem, por uma música, por um GIF, por outras formas de representar aquilo. Porque nem para o autista nem tudo pode ser classificado em palavras. Tá pensando Travou aqui, aí, peraí, né? voltou. Nem Pronto. tudo pode ser traduzido em palavras. Diferentemente, por exemplo, e mesmo assim, né, mesmo assim, eu sendo psicóloga, sendo super treinada a identificar emoções, nomear, identificar não só em mim, mas no outro, eu sou uma pessoa lexitímica. Então, às vezes, acontece algo comigo hoje, eu só vou processar emocionalmente isso daqui a 3 semanas ou 3 meses. Eu compreendi cognitivamente o que aconteceu e existe a empatia cognitiva, que eu consigo imaginar o que é estar no lugar daquela pessoa, que é diferente de eu sentir exatamente o que aquela pessoa está sentindo. E existe a velocidade dessa compreensão empática da emoção do outro, ou de como o outro deve estar sentindo naquela situação. Então, como existe uma lentidão de compreender as minhas emoções, existe uma também dificuldade de identificar o que o outro está sentindo. Então, se você conhece um autista, não adianta você falar assim. Ele pergunta, tá tudo bem? Aí você fala, tá, né? Tudo bem. Ele vai escutar, tá, né? Tudo bem. Tá, tudo bem, né? Talvez ele não compreenda é, toda por completo a comunicação que está sendo colocada. Ele compreendeu literalmente o que você disse. Então, para se comunicar, você precisa dizer: não, não tá tudo bem, porque você me deu uma patada hoje de manhã, você chegou atrasado e deixou o quarto uma bagunça. E fiquei chateada. Você tá de brincadeira com a minha cara. Então, a conversa precisa ser direta, literal e compreensível. Não adianta falar uma coisa querendo dizer outra. E no Brasil a gente tem muito essa cultura, né? De falar uma coisa querendo dizer outra. O autista tem essa dificuldade na compreensão porque é uma deficiência que diz respeito à interação socioemocional. Eu compreendo o que você diz, ponto. Não necessariamente eu vou compreender todo o contexto. É muita informação e são pistas sociais que eu não tenho repertório para compreender essas pistas. Eu não sou detetive social. Você fala em português direto que eu vou entender, entendeu? E a empatia, essa possibilidade de imaginar como era estar no lugar do outro e talvez até compartilhar uma situação parecida e sentar ao lado do outro e sentir com o outro e estar presente junto com o outro enquanto ele se sente mal, essa é empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro. É possível sim para o autista fazer isso cognitivamente, é possível sim para o autista ser empático. Tem pessoas que são tão empáticas enquanto autistas que ela consegue sentir a dor física da dor emocional que a outra pessoa está sentindo. Ela consegue sentir fisicamente o que o outro sente. Como ela percebe as coisas de uma outra forma, ela vai vivenciar também essa empatia de uma outra forma. E ela pode ser muito mais empática do que uma pessoa que não é autista. Então, eu não compreender exatamente não me impede de perguntar e me interessar e saber como você tá. O autista não é egoísta. O autista, ele tem baixa motivação social.
Isso quer dizer o quê? Para ele, a sociabilização, ela tem que ter um objetivo. O objetivo é alguma coisa que faça sentido eu interagir. Então, por exemplo, a gente se conhece aqui, a gente quer tomar um café, a gente vai marcar um café e vai conversar sobre assuntos que a gente tem em comum, né? Possivelmente, se a gente se cruzar na rua e vai ser aquela surpresa para mim, e eu vou ter que inventar um assunto para conversar com você, se eu precisar ter esse esforço, eu vou rezar para você não me reconhecer na rua. Eu sinto lhe dizer isso, mas isso é uma verdade para todos os neurotípicos. Porque essa interação de amenidades é o pânico do autista, entendeu? Já para o autista com TDAH, talvez não. Meu marido pergunta: mas você viu a pessoa na rua, por que você não chamou ela? Aí eu olho de longe e falo assim: nossa, aquela pessoa, como ela tá mais bonita, mais alta, mais sei lá. É... Ai, que bom. Ai, ela tá feliz, que bom, fico feliz. Mas eu não preciso ir lá interagir com ela, entendeu? E não vai fazer a menor falta na vida dela se eu interagir com ela ou não, Sim. percebe? Se for algo realmente importante, eu vou lá e vou cutucar a pessoa, falar: oi, vamos conversar, temos algo importante para resolver. Do contrário, essa sociabilização pela sociabilização é uma motivação muito dos neurotípicos, de quem não é autista. Porém, o autista precisa de sociabilização também, obviamente, né? Até para sobrevivência dele e da sua espécie, ele precisa socializar. E existe motivação nessa interação quando existe um, um porquê dessa socialização, né? E o interesse em comum. A grande maioria das pessoas conversam porque tem uma interseção nos assuntos em comum. Só que o neurotípico, a pessoa não atípica, não autista, ela inventa assunto qualquer, mas quer conversar. A gente não é assim. A gente não fica inventando assunto qualquer para conversar, a gente conversa quando precisa. Então, por exemplo, se a gente não estivesse aqui falando sobre autismo, eu não ia estar igual uma tagarela. Você está ótima, nós estamos aprendendo muito. Aliás, a Juliana, o pessoal está comentando aqui, a Juliana está falando. Eu sempre finjo não ver gente que conheço no meio da rua para não ter que falar. Esse fingimento é justamente para não interagir, ainda mais quando não somos próximos. Me sinto forçada a isso. Papo furado também não é algo que eu me sinto confortável. Agora, ô Bianca, me diz uma coisa. Você tem aí perto de você os cordões Tem. de quem. Você pode mostrar para gente, para o pessoal conhecer, identificar as pessoas que às Claro. vezes estão ali com os cordões, se tem diferença de cor, enfim, para que a gente possa ir quando avistar uma pessoa com esse cordão, saber que ela tá dentro do quadro do espectro. Sim. Antes de mostrar os cordões, eu queria falar uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, fiquei chocada. Fiquei sabendo, uma pessoa me contou que a amiga dela, uma amiga de trabalho, usava o cordão porque era militante da causa. Aí eu falei assim, que ótimo, uma militante fazendo um desserviço à causa. Olha que coisa maravilhosa. A sua cara tá ótima. Porque é absurdo Sua isso, cara. né? É absurdo, mas tudo bem. A gente tem que falar o óbvio, né? Porque as pessoas não conhecem. Bom, dentro do autismo, antigamente esse era o símbolo, né? O quebra-cabeça, que foi construído esse símbolo considerando as múltiplas dificuldades de uma pessoa dentro do espectro. Esse símbolo já está em desuso.
não se utiliza mais, que é inclusive o broche que eu tô aqui. Mas por que que você usa, Bianca? Porque se não for esse símbolo, o povo não sabe que é autismo. Isso aqui tá na cara que é autismo para a grande maioria das pessoas, porque já estão visualmente acostumadas com isso. Você vai na fila de um monte de lugar, tem lá o símbolo exatamente igual aqui a esse meu broche, não é verdade? Então as pessoas sabem que isso é autismo. Tanto que o novo símbolo do autismo, que não é só do autismo, é da neurodiversidade, é esse. É, para quem não consegue ver, é um 8 deitado, que é o símbolo do infinito, que ele vai mudando de cor. Então é tão colorido quanto o quebra-cabeça, mas ele vai de uma forma degradê mudando de cor. Esse é o novo símbolo da neurodiversidade, da neurodivergência, na verdade, que inclui o autismo, inclui a epilepsia, inclui transtorno bipolar do humor, inclui o TDAH, etc e tal. Porém, o colar ele é utilizado para identificar, juntamente com um crachá, para a pessoa poder ser identificada no momento em que ela precisa de suporte e ela está sozinha, tá? Ou para identificar o seu direito de prioridade em alguma questão. Obviamente que, pelo menos eu, como autista nível 1, se eu estou num lugar e num momento onde eu posso esperar na fila, eu espero na fila, né? Mas se for um momento em um lugar onde, para mim, se eu entrar na fila de prioridade, vai me ajudar muito, porque a gente, autista, já acorda com a bateria lá nos 60%, pelo fato do nosso cérebro funcionar de uma forma diferente, a socialização na vida ser importante, a socialização cai a nossa bateria, se não for dentro do nosso hiperfoco. Mas assim, sem falar, sem muitas delongas, a gente tem também um outro crachá, ou uma outra fita, ou um outro cordão, que é o cordão de girassol, tá? O que que é o cordão de girassol? Ele representa todas as doenças invisíveis, tá? Que não tem um fenótipo, que não tem algo visível. Exemplo, quais são as deficiências visíveis? Uma pessoa cadeirante, você visivelmente vê que ela é uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega, uma pessoa com Síndrome de síndrome de Down. Down, tem o fenótipo. Agora, doença de Crohn, autismo, epilepsia e outras doenças, a gente não consegue ver. Por isso que existe o cordão, né? Não está na cara. Então, alguém precisa saber. E isso é muito respeitado lá fora, tá? Se não existir uma fila de prioridade, a pessoa cria na hora e te passa na frente, porque você tem a prioridade. Uma pessoa com doença de Crohn, se ela ficar na fila, ela pode se cagar inteira. Uma pessoa com epilepsia, vocês já devem ter visto alguém com uma crise Eu epiléptica, já não fiz. é? Terrível. Então, ela precisa de É cuidado, assustador. ela precisa de alguém para proteger, né, a cabeça, o corpo dela, Sim. onde ela caiu, até que a crise passe. E ter uma identificação, considerando tanto o autismo quanto as doenças invisíveis, ou se você quiser usar o cordão da neurodiversidade, eu prefiro usar esse aqui. Por quê? Porque as pessoas conhecem mais o do autismo e eu não quero dar chance ao azar. E o de trás, que é mundialmente reconhecido. Então, por algum motivo, eu uso esse. Aí tem o meu crachá, no meu crachá tem o QR Code. No QR Code, qualquer pessoa com a câmera do celular consegue abrir um, um Word no Google Drive e ver meu histórico médico, meu laudo, o que acontece comigo. Atrás tem a data de nascimento, 2 contatos de emergência e o número da CID do meu diagnóstico. Então, se eu tiver uma crise, eu estiver sozinha na rua, isso nunca me aconteceu, graças a Deus, mas eu já ouvi relatos muito, muito
não muito legais, mas essas são as diferenças dos cordões. Teve um vídeo que viralizou na internet que assim, eu achei de grande coragem a pessoa expressar a sua homofobia e a sua ignorância no mesmo vídeo. A pessoa estava no shopping e aí ela gravou assim no estacionamento que tinha esse símbolo bem colorido. Ela gravou assim: "Ah, agora estão fazendo vagas para LGBT só porque é colorido". A pessoa expressou a sua ignorância e a sua homofobia no mesmo vídeo e viralizou. Então, para evitar tais contextos, eu uso esse aqui, que é o símbolo antigo mesmo, com o colar do girassol. O colar do girassol, ele foi uma lei federal que foi aprovada há poucos meses atrás. Então, as pessoas ainda estão se familiarizando o que que é, mas é o colar que define deficiências invisíveis. Então, quando uma pessoa tiver com colar de girassol, é uma pessoa que é deficiente, você não sabe qual é a deficiência, porque essa deficiência ela é invisível a olho nu. Você olha, hoje mesmo eu tive uma reunião, a menina falou assim: "Você não tem cara de autista". Eu falei: "Ah, eu vou levar essa frase pro meu próprio stand-up comedy, tá?". Ué, gente, olha, Você fica desde revoltada. quando, Eu acho gente? graça. Olha, eu vou te falar. A É Patrícia está cada aqui, uma. isso precisa ser amplamente divulgado. Eu não sabia o que vinha no crachá e no QR Code, tá vendo aí, Patrícia? Agora você sabe. Ah, Ô, Patrícia, tá Bianca, letrada. Hum. eu vou te falar uma coisa. Eu se soubesse que ia ser tão maravilhoso ter você no meu projeto, tão agregador, eu teria reservado mais uma hora. Porque a gente conversou, a gente falou, você explicou pontos importantíssimos, as pessoas aprenderam, interagiram, e assim, todos os pontos que você trouxe aqui para a gente hoje, principalmente dos cordões, que a gente sabe que tem muita gente que ainda não conhece, que ainda não sabe, que precisa de informações sobre o espectro, sobre os cordões, sobre essa dinâmica, porque o autista ele vive numa sociedade que muitas vezes o exclui. E eu até queria falar sobre essa inclusão, mas não vai dar tempo. Então, assim, você está A convidada para gente marca de voltar. novo. É isso, você está convidada para voltar, para que a gente fale sobre essa inclusão, sobre esse preconceito também que existe dentro com pessoas, né, dentro do quadro do espectro, como que a sociedade pode aí se adaptar para incluir na escola, no trabalho, na faculdade, como ter, né, enxergar e ajudar, ser empático nessa inclusão e não excluir. Porque o autista ele tem muitas dificuldades, principalmente no ambiente de trabalho. As pessoas têm preconceito. E autista não contrata, não. Vai dar problema. E precisa de uma sala só para ela estudar. Não, não quero fazer. Então, assim, existem N questões voltadas Para pro inclusão, né? E espectro. o anticapacitismo. Eita, caceta. Agora eu Exatamente. chutei o negócio. Então, assim, eu só quero muito te agradecer, dizer que você está convidada para voltar para a gente falar mais sobre isso. E fala o seu Instagram para a gente, para quem quiser te conhecer, te seguir e acompanhar seu trabalho. Tá bom. O que que é que você falou por último? O Instagram. Ah, tá. É o @psi.bianca.machado e tem o @inteia espectro. Não é inspectro, não, é espectro, de espectro autista. O Inteia Eu vou é a clínica que eu tenho a honra de
de dirigir junto com profissionais incríveis, que eu tenho Eu vou marcar selecionado a a Bianca aqui, dedo. tá? Como Tá. colaboradora na live, para que vocês possam aí assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Bianca, obrigada, tá? Nada, meu amor. Beijo. Obrigada, gente, quem assistiu, quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois, quem ficou aqui com a gente. Quando for, daqui a pouquinho eu já volto com mais bate-papo com profissionais da área da saúde. Beijo, obrigada.